Hoje vamos viajar para fora do país. Ela é uma jovem linda, corajosa e que ama a Deus. Ela é enfermeira e cursa a sua segunda graduação de medicina fora do Brasil. Filha de Mário e Lenice, irmã de Bruno e Bianca, já marca a sua geração com seu amor e dedicação pelas pessoas. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Olá, Letícia, seja bem-vinda ao nosso programa, que você se sinta à vontade, tá? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ai, que bom. Vamos lá então, né? Viajar um pouquinho pela sua vida, que está fazendo uma grande diferença, não é? Lê, diz pra mim, hoje você reside na Argentina, certo? Onde você faz medicina, sendo a sua segunda graduação, não é? E como foi esse processo para você chegar nesse propósito? Bom, a minha primeira graduação foi a enfermagem, né? E onde eu trabalhei por mais ou menos 3 anos e meio. Mas eu sempre tive o anseio de fazer medicina. Desde pelo menos 16, 17 anos era algo que eu queria, mas não tinha tanta ambição ou tanta possibilidade na época. E isso se deu depois que eu terminei a graduação, comecei a trabalhar na pediatria e ali eu vi que eu poderia ir um pouco além. Sim. E aí foi quando eu, numa viagem, né, missionária, conheci uma querida irmã que a filha dela estudava onde eu resido hoje, que é na cidade de La Plata. E aí ela começou a explicar para mim que a filha dela fazia medicina e como era o processo. Sim. E ali acendeu uma luzinha, eu falei, nossa, então eu acho que dá para eu arriscar esse caminho novamente. E aí as coisas foram se encaminhando de uma forma muito sobrenatural, na verdade. E no final de 2018 teve uma mudança na lei e ali favoreceu muitas pessoas para poder ingressar na faculdade pública de lá. E aí o Senhor foi abrindo todas as portas e estou lá hoje, minha segunda graduação, e eu sei que aquele que abriu a porta, ele também se encarrega de fazer a gente concluir, né? É verdade. Pra entrar por ela e concluir a graduação. Sim. Muito lindo. E foi corajoso, né? Sim. Porque não é fácil. Você hoje reside na Argentina, está visitando aqui o Brasil, mas você reside na Argentina e você foi sozinha. Sim. Não é? Sim. Você foi sozinha. Então é assim, eu creio que com certeza Deus, ele preparou todo esse caminho para que você fizesse, porque isso também não era só o seu sonho, era também um sonho de Deus. Estava já no propósito, para que o seu sonho fosse realizado, não é? Sim. Então você soube discernir e teve essa coragem de ir, em questão de deixar algumas coisas para trás, para poder realizar um sonho, né? Exatamente. Realizar um sonho. Muito cedo você sentiu que os seus pés já não seriam para ficar em lugar só. Como foi sentir esse chamado em missionar, ainda muito jovem, abrindo mão de muitas coisas, inclusive a família? Eu costumo dizer que foi um processo longo, né? Mas também de muitas assertividades. Obviamente Deus, ele acerta sempre. Mas desde pequena eu sempre fui muito influenciada tanto pelos meus pais, minha família, a falar de Jesus, a manifestar o amor de Jesus. E teve uma época que nós caminhamos muito perto de um missionário da igreja. Sim. Que hoje já é falecido, é o Agnaldo. Então eu via o quanto era prazeroso, né, conforme a forma que ele falava da África, de Maputo, Moçambique, e eu observava aquilo e falava, eu quero fazer isso, eu acho que eu tenho alguma característica, há uma similaridade aí. E eu lembro que, iniciando, né, cronologicamente, se a gente for colocar assim, foi no meu batismo. Né, no meu batismo eu tive um sonho muito maluco, eu lembro dele até hoje. Estava no aeroporto e eu só tinha passagem de ida.
e não tinha passagem de volta. E minha mãe perguntava, e quando você vai voltar? E eu dizia, não vou voltar. E aí eu acordava nesse sonho. E foi um dia antes do meu batismo, até então eu não sabia que eu ia me batizar. Realmente. Quebrei um protocolo. Quebrou todos os protocolos. Poxa vida. E aí no dia do meu batismo eu até cheguei a compartilhar esse sonho. E aí eu falei, não, porque Deus tá me chamando e eu vou fazer o que Deus mandou. Mas até chegar no 2024... Sim. Teve todo um processo, né? De você também entender o seu chamado. Acho que primeiro você se entender como indivíduo, né? Verdade. Que na nossa imaturidade a gente acha que no dia seguinte você já tem o passaporte. Já tá com a mala pronta. Já tá com a mala pronta. E vamos. Exatamente. Pra onde? Não sabemos. E simplesmente ir. Então, eu acredito que foi um processo tanto iniciado dentro da minha casa, certo, né, de ver os meus pais sempre falando do amor de Deus, a minha família sempre envolvida de alguma forma com o evangelismo urbano. Na época, sim, eu era pequenininha, mas eu tenho, assim, memórias, né, da gente saindo, indo até a Sé, levar sopão para as pessoas. Sim. Então, eu lembro muito disso. Eu era a única criança que ia, porque eu gostava de ir. E, às vezes, eles falavam, você não pode ir. Eu dava um jeito e eu, tô aqui. E ali finalizava, acho que 1h da manhã, 2 horas. Tarde, a gente voltava na Kombi. Eu lembro uma época muito, assim, uma memória afetiva evangelística, sim, que eu tenho desde muito pequena. Então, acho que aos poucos isso foi criando algum tipo de solidificação, sim, dentro, e também me formando como pessoa. Verdade. Tanto na igreja, quanto também enfermeira, enfim, futura médica. Porque depois disso, eu tive muito envolvimento local. Então, a gente acabou fazendo escolas, né, de férias, uhum, com as crianças. Sim. O Ministério Infantil foi o primeiro, a minha primeira porta, assim. Então, ali você também vai solidificando algumas coisas e vai amadurecendo, sim, essa ideia. Então, se eu for colocar em tempo cronológico, foi quando eu fiz 10 para 11, mais ou menos, 10 para 11 anos. E isso foi sendo solidificado ao longo da minha vida. Sim. Mas realmente hoje, né, morar fora do meu país, uhum, num lugar onde não tem feijão, não tapioca, tem feijão, pão de queijo. E eu não gostava de feijão. Não gostava de feijão. E hoje eu falo, gente, um feijãozinho, vamos lá, por favor. E pra mim é um desafio. Nossa. E eu nunca olhei a Argentina como campo missionário, nunca. Se falasse assim, qual é o seu país? Eu nunca tive um país. Eu sempre entendia de escolha, né? Eu sempre entendia que Deus me chamou para trabalhar com pessoas refugiadas ou em algum tipo de vulnerabilidade social. Não importa o país. Não importa o país. E então eu nunca olhei para a Argentina como um lugar para ficar e viver e missionar. Certo. Hoje eu entendo que Deus usou a desculpa da medicina para me colocar dentro da rota missional, uhum, né? Assim, transcultural. Então, hoje, para mim, existe... O maior desafio hoje é a saudade. Saudade, entendi, dos meus pais, saudade de estar em família, porque a nossa família é muito conectada, sim, né? Então, isso, para mim, é algo que eu sinto falta, entendi, né? Mas no caminho também, Deus, ele vai colocando outros amigos que acabam se tornando a sua família. Acalenta, né? Deixa o coração quentinho. Exatamente, que deixa o coração quentinho. Então, lá eu tenho essa família, né? Por escolha do coração, mas também, uhum, por providência divina. E eu acho que isso alivia um pouco a dor da saudade, sim, né? Mas eu procuro sempre, de alguma forma, voltar a minha mente para o propósito. Sim. Porque se ela fica... Tem que ter foco, né? Sim, porque se eu der muita força para a saudade, a vontade, às vezes, eu vou voltar, vou ficar lá, quando, na verdade, você fala, não, peraí, Deus abriu essa porta. Né? Deus abriu esse lugar, então... Eu preciso terminar, né? Exato, vamos administrar da melhor forma possível. Sim. Então, nesse ponto, a gente vai aprendendo a lidar, né? A gente vai se acostumando, na verdade, né? Já que estamos falando da Argentina, né? Agora vamos falar um pouquinho
Você lembra da sua primeira viagem missionária? Lembro. Como foi? Eu posso me equivocar no ano, mas eu lembro, foi 2011 e foi pra Argentina, né? E eu tinha acabado de sair do trabalho, tinha pedido as contas. Foi um susto em casa, né? Porque eu falei, não, Deus tá me chamando, eu preciso ir. E eu lembro que eu tava no meio da faculdade, no meio da faculdade, e aí eu lembro que eles falaram, não pede as contas, vamos tentar fazer um acordo, e aí você vai um tempo e fica. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu aceitei o acordo, né? E aí nós fomos pra Argentina. E eu não sabia nada. O que eu sabia era a novela do SBT que passava a Thalia. E eu ficava assim, eu não entendia nada. Maria do Bairro, Maria Mercedes, todas as Marias. Nossa. E eu ficava assim, olhando. E as antigas televisões, né? Hoje, obviamente, já tem com a tecnologia. Tinha um botãozinho que era o SAP. E eu não sabia. Curiosamente, eu que era uma criança calminha, tranquilo. Apertei o SAP e eu ouvia eles falando. Eu ficava assim, nossa, eu não tô entendendo nada, mas é tão bonito. Eu também acho muito bonito. E aí, aquilo ficou. Mas assim, eu não sabia nem me comunicar. Então, quando a gente chegou lá, foi assim, um pouco assustador, porque era frio. Muito frio. Né? Você lembra? Era um frio assim... De realmente você sentir nos ossos, porque o nosso casaco aqui aquele frio no Brasil não tem, né? Não tem aqui. E aí eu lembro que teve uma experiência que a tia Raquel, ela falou assim, orem para que o Senhor coloque a língua no espírito de vocês. E eu falei, amém, né? Vamos orar, Senhor, eis-me aqui, tal. E eu lembro que em uma das igrejas, nós íamos em diversas igrejas, na época com o coral, com o grupo, e em uma das igrejas o intérprete não chegou. E aí alguém falou, vai você. Aí eu olhei assim, eu falei... Eu não, né, gente? Tanta gente aqui. E aí eu sei que eu tava lá, peguei o microfone e eu comecei a falar para a igreja o que a pessoa que era brasileira estava falando. E só foi aquele momento. E aí todos ficaram assim, né? Nós ficamos, nossa, mas você fala? Eu falei, não falo. O que eu tenho é do que eu vi uma única vez, mas nunca aprendi, nunca falei. Então, ali foi uma experiência muito impactante. Porque eu falei, o que Deus é capaz de fazer quando a gente se coloca à disposição dele, né? E aí você começa até a ter um outro entendimento do derramamento do Espírito Santo em Atos, né? Quando eles começam a entender na língua mãe deles o que aqueles homens que não tinham conhecimento estavam falando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, ali, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Sim. E eu falei, Deus, é isso que eu quero, é nessa que eu vou, conte comigo, estou aqui, eis-me aqui. Lê, ser missionária já é um grande desafio, ainda mais quando você, como mulher, preta, jovem, solteira, creio que é um pouco mais aí, né, de muitos desafios que aparecem no meio do caminho. Como que você lida com tudo isso? Olha, a gente vai observando, né, muitas coisas. A minha primeira viagem missionária sozinha, porque hoje para mim é um novo desafio, né, você missionar sozinha. Antes eu missionava com um grupo, enfim. Eu acredito que a gente fica mais alerta, né, por exemplo, a minha primeira viagem missionária sozinha foi para a Amazônia. E ali você via um ambiente muito acolhedor, porque o Brasil ele tem essa característica mais maternal. Sim. Então as mulheres elas comandavam mais. Onde a gente ficou foi numa região de ribeirinhos, né? Certo. E também tinha uma mescla de povos originários, mas quem comandava bastante ali a região eram as mulheres. E a grande maioria eram mães solo. Sim. Então ali a abordagem ela foi bem tranquila com elas,
porque literalmente elas carregavam aquela comunidade, né? A mãe, ela carregava aquela comunidade, porque eles têm muito essa questão da mãe terra, né? A terra é quem dá o fruto, Sim. a mulher, ela dá o fruto através do filho e tudo mais. Então, isso, para mim, naquele primeiro momento, eu ainda não tinha prestado tanto atenção de estar aí missionando sozinha, Sim. solteira e tudo mais, mesmo com essa equipe, né? Essa equipe de saúde. E foi uma experiência maravilhosa. Não deu tempo de sentir, puxa, tô aqui sozinha e agora, né? Mas quando a gente foi para Dakar, ali eu já senti um pouco essa questão, porque é um país... Lê, só pra gente se localizar, Dakar fica em... Senegal. Ah, Senegal. E aí, e é África, né? Norte da África e tudo mais. Então, ali você já tem uma outra nuance paternalista. Então, é o homem que ele fala. Ele não, geralmente, por ser muçulmano, eles não se comunicam com as mulheres. Certo. Então, para nós ali, acho que como um grupo, foi um grande desafio, porque nós estávamos em 6 pessoas. Na Amazônia, nós estávamos em 34 pessoas. Então, é bem diferente, né? Quando o grupo reduzido e um grupo maior, você sente algumas diferenças. E lá, quando a gente chegou, a maioria do grupo eram mulheres, mas o nosso líder era homem. Certo. E existiam algumas situações em que a gente queria tomar frente, mas a gente nem era ouvida. Porque a cultura do lugar sim, era, olha, cultura as mulheres não são nem contadas. que precisa aqui. ser respeitada. Né? Exatamente. Então, ali eu falei, meu Deus, que desafio. Ainda, mesmo em um grupo reduzido, eu estou com eles, mas que desafio é você estar sozinho num campo missionário e você ver... sendo uma mulher, ver a sua voz silenciada. Sim. Né? Porque muitas coisas nós expressávamos e não havia assim uma atenção para o que a gente estava falando, mas quando a gente passava para o líder, aí já mudava de figura porque era ele falando. Sim. Então isso para mim trouxe uma grande reflexão. Eu falei, Deus, eu entendo a chamada que o Senhor tem na minha vida. Certo. Eu entendo o propósito, eu entendo que a ferramenta de levar o seu amor é através da área da saúde, da enfermagem, da medicina, mas eu também entendo que no seu tempo oportuno vai chegar um momento que eu talvez não vou ter mais a disposição de fazer sozinha. Eu vou precisar ter alguém do meu lado. Claro. Né, um companheiro. Então, isso também, às vezes... É um questionamento, né? E eu sei que não é só meu, porque eu tenho amigas na minha faixa etária solteiras e que missionam também, estão em missões, e elas falam, Letícia, nós contamos com o Senhor, né? Mas às vezes é importante ter alguém dentro da missão, te auxiliando no propósito, você auxiliando no propósito dele. E eu acho que Deus, ele também... ele faz a gente descansar nesses momentos. Descansar. Porque, às vezes, a gente fala, Senhor, eu tô sozinho. E aí Deus, ele envia alguém, um amigo, ou ele envia pessoas, né? Que isso já aconteceu comigo na própria Argentina. Eu tava, assim, triste, sozinha. A minha amiga foi, bateu lá no apartamento. Ela levou um bolo de cenoura pra mim. Eu falei, ai, que Deus, delícia. Obrigado. Eu vejo o Senhor, eu vejo o seu amor. Então, assim, eu entendo que mesmo no processo de estar sozinha, é uma condição temporária. Sim. Porque, na verdade, ele vai escrever, né? Olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Vocês sempre terão a mim, de alguma forma. Então, eu me apoio muito nisso, nessa verdade. Sobre ser uma mulher preta, eu acho que eu sinto esse olhar mais forte na Argentina. Né? Sim. Esse olhar mais forte na Argentina. Por quê? No Senegal, em Dakar, eu me senti em casa. Né? As criancinhas, Tubá, uma coisa assim que aconteceu
falando em Dakar e Gâmbia. Enfim, a gente estava em Gâmbia, que é um país pertinho do Senegal, tá? Nós estávamos em Gâmbia. E branco é tubá, na língua no Olof. As crianças me viram e apontavam para mim. Tubá, tubá, tubá. E eu assim... Gente, eu fico uns 9 meses sem sol, como assim? E aí elas, tubá, tubá, tubá. Eu falava, não, I'm black, I'm black. E ali eu falei, meu Deus do céu, eu sou diferente aqui. Mesmo achando que eu tô entre os iguais, eu não estou entre os iguais. Porque, de fato, o tom da nossa pele é discrepante perto do tom deles, né? Então, ali eu falei, meu Deus do céu, não... Puxa, eu sou branca demais para ser preta aqui, e na Argentina sou preta demais. Olha, é difícil. Então, na Argentina, eles te observam mais. Nunca sofri racismo lá, assim, ofensivo, como a gente ouve, né, vê nos jogos de futebol, mas nunca... Mas já sabem que não é de lá. Sim, eles olham pra você e eles batem o olho e falam, não, brasileira. Aí você fica assim, não, então tá bom, tudo bem. E aí você sente muitos olhares, tem muitos olhares. Acho que assim, não mexendo no futebol... Sim, não mexer no futebol, a gente segue tudo, e na política segue tudo em paz. Amém. Futebol e política segue tudo em paz. Assim. Então, e na Argentina eu aprendi a lidar. Eu aprendi a lidar porque eu tive uma experiência no colégio, eu tinha 15 para 16 anos, e um menino queimou meu cabelo no colégio. Você lembra disso? Eu fui lá. Né? E era um colégio particular, imagina, um ambiente que jamais... Pois é, né? Lá aconteceu. Então, eu vim fiquei 11 anos nesse colégio. Colégio maravilhoso, do qual eu trago boas memórias. Sim. E uma delas foi aprender a me defender, né? Porque eu sempre era a única pretinha da sala, a menina do cabelo diferente, cabelo enrolado, né? Então isso foi me dando um pouco de bagagem para aprender a lidar com isso, né? E exatamente, foi me fortalecendo na jornada. Então, na Argentina eu sinto olhares, por exemplo, o aeroporto é um lugar que eles te observam, eles falam, assim, porque você tá aqui. Esse é o questionamento. Mas eu acredito também que vai muito do seu posicionamento, da sua postura, né? Porque eles amam brasileiros. É incrível. Isso é realmente algo assim, eu não sei aonde existe essa paixão deles, de onde vem. Porque às vezes não tá conectado ao futebol. Você fala, sou brasileiro, eles falam, Rio Grande do Sul, e plachas, tipo assim, as praias, e não sei o que, você fica, meu Deus. Né, assim, o que parece que eles sentem vontade muito de conhecer o Brasil. Sim, eles olham para o Brasil, assim, como um lugar muito bom para se viver, ainda mais, né, em toda a situação econômica que está o país, eles olham ainda com mais atenção. Então, hoje eu aprendi a lidar com alguns olhares. Então, por exemplo, e a me posicionar também. Sim. Exemplo, na minha faculdade, não é todo tipo de cabelo que eu uso. Né? Eu tenho essa noção, mas porque eu já vim de uma rotina hospitalar. Não vou chegar de black num hospital. Eu entendo que isso traz muitas coisas para o paciente, para mim, enfim. Então, eu acho que na Argentina eu sinto mais, porém, eu consigo lidar melhor com isso pela minha vivência escolar no Brasil. Engraçado isso, Engraçado, né? Mesmo. Então, sobre essa questão de ser uma mulher preta missionando, eu falo que são privilégios assim que o Senhor te dá, porque em um país você é super... você tá entre os iguais, né? No Brasil também, na Amazônia eu estava entre os iguais. E na Argentina eu não cheguei a sofrer nenhum tipo de situação assim frontal, sabe? Ao contrário, eu tenho muito acolhimento, principalmente da igreja que eu frequento e dos amigos que eu tenho lá, né? Tenho uma amiga argentina que ela ama o Brasil, ela ama feijoada, ela ama pão de queijo, ela ama a gastronomia brasileira, ela admira muito. Então isso eu falo, puxa, eu não tive más experiências,
Mas eu entendo também, eu tenho essa consciência racial, Certo. né? Que eu estou num país que é racista, sim. Sim. Que eles têm um histórico de genocídio, Sim. de pessoas afrodescendentes na época da sua colonização. Eu tenho essa consciência. Então, mas isso não me impede também de chegar em alguns lugares. Certo. Sempre com respeito. Eu acho que... O respeito é tudo. A missão te dá isso também, te dá esse feeling. Respeitar o espaço do Exato. outro. De você primeiro ouvir, sentir o lugar, saber entender e depois você se posicionar de uma forma que não vá ofender né, aquela cultura, não vai ofender aquelas pessoas. Então, eu acho que hoje eu vejo como um lugar de privilégio ser solteira, ser negra e missionar. Porque muitas coisas você não... Sendo casado, você deixa de fazer. Né? Isso é verdade. Porque você muda Totalmente. o nível, né? É um Totalmente. outro lugar, são outras responsabilidades. Então, hoje eu falo, Senhor, que eu consiga gastar a minha vida para você. Sim. Né? Mas ao ponto também de conseguir manter o propósito sem me apoiar na solidão, porque eu acho que é uma linha muito tênue. Muito né? tênue. Chega uma hora que você fala, eu vou pra missão porque eu tô sozinha. Não é sobre isso. Não dá. Né? Não é sobre isso, porque nós fomos chamados para um propósito, sendo solteiros, sendo casados, né? Enfim, viúvos, existem várias condições. A gente não pode se esconder na missão porque Sim. Deus não fez o que eu queria naquele tempo. Então eu vejo como um lugar de privilégio e, obviamente, responsabilidade, né? Responsabilidade. Porque Muita os olhares estão para você. Muita responsabilidade. Muito bom. No seu Insta, você colocou uma frase assim: Deus pode estar te chamando para construir o que você nunca viu construir antes. Sim. O que você pode falar dessa frase? Eu achei ela muito impactante. Ela foi... Eu acredito que eu coloquei ela no ano passado, eu acho. E antes de tudo, né? Não tinha nada ainda em mente. Deus não tinha aberto nenhuma porta ainda para eu mencionar. Essa frase foi colocada, você colocou antes de... Antes de Amazônia, antes de Dakar, antes de Senegal. Eu passei por um processo de muito rompimento. Né, há um ano atrás, mais ou menos, do qual Deus também já tinha falado sobre isso. Ele falou que ele ia agitar, né, chacoalhar a minha árvore. Certo. Para saber aonde estavam minhas raízes. Nossa, que forte, né? E literalmente eu tive que rever muita coisa. E eu falei, Senhor, realmente a minha dependência é o Senhor. Eu não posso ter dependência emocional aqui ou lá. Eu preciso depender do Senhor. Sim. E quando eu coloquei essa frase, eu estava lendo a história de Abraão, né? Tentando entender como é que Deus chama alguém que nunca teve nenhuma referência de como caminhar com Deus. E essa pessoa literalmente, ela obedece literalmente aquilo que Deus pede. Eu falei, meu Deus. E o que eu entendi para mim, que naquele momento Deus estava me chamando para construir. Porque tudo aquilo que eu tinha vivido foi com a obra das minhas mãos, com os meus sentimentos, com as minhas convicções, e que Ele estava me estruturando novamente, mas a partir do olhar dele, da base dele. E literalmente, assim, hoje eu olho e falo, Deus, esperar no Senhor é saber que você não vai me dar tudo que eu preciso, mas o Senhor vai fazer mais do que eu esperei. É verdade. E hoje, assim, Deus, Ele fez muito mais do que eu poderia esperar. E fica à vontade. Poder sair de alguns lugares. Sim. E poder viver na dependência de Deus, isso é algo que para mim é impagável. E eu acredito que
se ele tivesse me falado, né? Se tivesse o livro da Letícia, né? Letícia capítulo 1, capítulo 2. eu diria assim novamente. Eu diria assim, Senhor, pode chacoalhar as minhas árvores. Pode chacoalhar a minha estrutura. Pode agitar as águas, né? Porque eu sei que o Senhor vai continuar no barco. Então, eu sou muito grata a Deus, assim. Hoje, meu coração, ele é muito grato, porque hoje, com 34, eu poder olhar para a menina de 10, 11 e falar, olha, o que você sonhou não era algo da sua cabeça, né? Você não estava só rompendo o protocolo de uma instituição da igreja, mas você estava sendo assertiva dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, hoje eu sou muito grata a Deus, porque se não fosse Ele, talvez Ele conhecendo a essência da Letícia, sim, ela permaneceria no mesmo lugar. Então, eu louvo a Deus, porque Ele nos coloca, né, em lugares que nós não imaginamos. Não é além, né? Sim, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, né? E como Ele vai falar, né? Segundo o poder que opera em nós, né? Que trabalha em nós primeiro. Então, eu vejo isso como depender de Deus é algo muito bom. Difícil, sim, mas ruim jamais. Tem muitas pessoas que hoje, muitos jovens, né? Que Deus pode estar falando para ir, mas essas pessoas não se sentem preparadas. Muitas vezes coloca... Eu sei que, assim, temos que estudar, sim, com certeza, né? Inclusive a língua. Sim. Quando você quer ser um missionário, seria muito bom que você estudasse a língua. Sim. Vamos dizer, sim, o inglês, que sim, é o, né? Global, universal. Né? Mas, assim, o que você falaria para um jovem ou uma jovem que está com essa dúvida? Acha que é coisa da cabeça, né? Ai, Deus está me chamando para Inglaterra. Deus está me chamando para a Praça da Sé, para ir lá pregar. Deus está me chamando. Então, assim, o que você falaria para que essas pessoas colocassem os seus pés a serviço de Deus? E trazer essa reflexão para esse jovem que muitas vezes está pensando que é coisa da cabeça, muitas vezes está pensando não tem condições, muitas vezes está pensando eu sou solteiro, colocando algum empecilho para que não faça, muitas vezes por medo, não é questão de ser desobediente, muitas vezes é por medo. Como que vai ser? Como que eu vou conseguir chegar até esse local que Deus tem colocado no meu coração para ir? Mas não podemos esquecer que é só você colocar o pé. Tem uma parte de um filme do Indiana Jones que eu amo, que é aquela parte que ele tem que passar para o outro lado, que é como se fosse uma ponte, né? Só que ele não vê essa ponte, então para ele não vê nada. E ele tem que colocar o pé, que assim que coloca o pé, aparece aquela ponte de madeira. Eu acho essa parte fantástica porque é fé. E o que você falaria para essa pessoa que precisa pisar, mesmo sem ver essa madeira, para chegar do outro lado? Essa ponte, né? Eu acredito que, primeiro, se existe a dúvida sobre o que Deus está falando, já é a certeza de que é um chamado. Porque quando Deus não fala, a gente tem certeza. A gente tem plena certeza. Não, Deus não disse isso. E, de fato, Deus não disse. Quando surge aquela dúvida por mais de uma vez, é Deus falando. Vamos confiar? Vamos confiar. Confie em mim um pouquinho. Então, o que eu diria é apenas comece do ponto onde você está. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim... Ai, puxa, mas Deus vai me usar quando... Não, Deus quer te usar agora, a partir, sabe? De onde você está. E eu lembro muito de Mateus 9, né? Quando o Senhor, ele olha a multidão e ele vem de uma sequência de... curas, milagres, e ele olha toda aquela multidão e ele fala para os discípulos, para os amigos dele,
ele fala, olha, a seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, vocês peçam para o Deus da seara que envie trabalhadores. Então, hoje, eu entendo que Deus, ele conta com aqueles que estão disponíveis. Então, só o fato de você saber que o Senhor te chamou, isso já é um sim. Né? E às vezes nós temos o costume de colocar que missões é só para aquela pessoa que vai para a África. Não, missões se a gente for ler, né, é um mandatório, né, é imperativo, ide. Então, todo discípulo, ele é missionário. Sim. Todo discípulo, ele é missionário. Né? E não importa a condição, né? Até pela chamada dos discípulos, quando a gente olha, ele chama cada um, assim, com características que, se a gente fosse ver, estariam fora do nosso padrão hoje. Verdade. Mas eram exatamente aquilo que Deus queria para acontecer naquele momento. Então, o que eu diria, de forma prática, comece pela sua igreja local. Sendo prática, né? Comece é um grande aprendizado. Pela sua igreja local. A minha grande escola foi Ministério Infantil, Escola Bíblica Dominical e EBF. Eu auxiliava na EBF, ajudava, servia o lanche, a gente saía nas ruas para chamar as crianças. Então, comece de onde você está, do ponto de partida, aonde Deus te colocou. E isso vai gerando mais fé dentro de você. Sim. E para que Deus possa te dar desafios maiores, você primeiro precisa dizer sim para os desafios que a gente julga ser menor, né? Sim. Porque a gente acha, Deus vai me levar para a África e lá eu vou participar de uma grande cruzada. Não, às vezes Deus vai te chamar para um lugar da África e lá você vai retirar o lixo. Sim. Você vai limpar as salas. Você vai servir as crianças. E tudo isso é um grande aprendizado. E tudo isso começa na nossa Judeia, né? Né? Na nossa Jerusalém. Então, eu, de forma prática, eu diria, comece pela sua igreja local. Né? É uma coisa que o nosso pastor, ele fala, ninguém se envia sozinho para a missão, né? A igreja local, ela também vai te dar essa base, você vai passar a ter entendimento e estude inglês. Sim. Busque conhecimento, porque Deus, ele vai derramar também. Eu não tenho dúvidas disso. Quando aconteceu comigo a experiência da Argentina, depois disso, eu não teve uma segunda viagem em 2012 ou 13, Deus não fez a mesma coisa. Aí eu entendi que eu precisava estudar. Eu falei, pra que momento? Sim. E aí eu entendi, eu falei, Deus, eu preciso estudar, me capacitar para poder ser útil onde o Senhor está me chamando. Então, trabalhe na igreja local, entenda onde o Senhor te quer, né? E a partir daí, estude sobre o lugar também, né? Porque antigamente, eu lembro, assim, eu fui formada na Jocum, Escola de Missões Urbanas, transculturais também, e eles falavam algo muito importante para nós. Eles falavam assim, nós somos missionários dinossauros, porque a gente ia no lugar, a gente não tinha nada, a gente não tinha estudo, a gente não tinha inglês, a gente não tinha nada, a gente só tinha o Espírito Santo. E a gente ficava ali por graça e misericórdia desenvolvendo o trabalho. Mas hoje tem nós precisamos ser influentes nas esferas, em todas as esferas da sociedade. Então, eles falavam muito sobre isso, sobre a importância de você se capacitar para você poder servir aquela nação. Porque tem nações que não adianta só você chegar, por exemplo, num país muçulmano e falar, sou missionário, vim falar de Jesus. Você é deportado dali mesmo, do aeroporto do lugar, você já volta pro Brasil. Porque eles entendem que não é dessa forma, né? E obviamente, os estudos, né, e as experiências, não é dessa forma. Você primeiro vive o Jesus que você diz crer, depois disso, de você ter servido aquela nação, aquela comunidade local, se houver testemunho nisso, aí eles dão abertura para que você trabalhe. Então, hoje, por exemplo, em Dakar, em Gâmbia, perdão, onde a gente ficou, nós entendemos que a área da educação e a área da saúde é a porta. Entendi. Então, o que eu diria é, dedique-se aonde Deus quer te influenciar. Você quer ser um pedagogo, por exemplo? Estude. Você quer ser um bom músico? Estude.
E faça, e uma outra coisa que eu queria falar também, honre a sua casa. Porque muitas das vezes a gente esquece que nós temos família, né? Jesus, quando ele sobe para a cruz, a primeira preocupação dele não é com os 12. A primeira preocupação dele é apresentar a Maria, ó, esse aqui é seu filho. Ele cuidou da casa dele primeiro. Então, é uma das coisas que eu aprendi muito, porque eu achava que eu tinha que ir para as nações, para missões, e eu não entendia que eu também tenho pai, irmãos, mãe. Eu preciso honrar Sim. eles primeiro para que eu possa conseguir honrar os de fora, né? Então, eu diria isso. Trabalhe na sua igreja local, estude sobre o país onde Deus está te chamando, busque isso em Deus, porque às vezes Deus não vai te chamar para um país, às vezes Deus vai te chamar para o seu bairro. Verdade. E você eu quero ir para outro lado do mundo, e Deus está falando, não, mas você é útil aqui, eu preciso de você aqui, capacitando as pessoas aqui, evangelizando ao redor do bairro. Sim. Mas para isso você primeiro precisa entender o bairro, ou seja, trabalhando na igreja local. Porque muitas vezes você vai pregar para uma pessoa que ali já está separado para ser um missionário, para o mundo. Exatamente. Um exemplo, o missionário Aguinaldo. O Alfredo e a Irani pregaram para ele, e ele ganhou muitas pessoas ali em Moçambique, em Maputo, e Bolívia, nos lugares onde ele passou. Então, não necessariamente eles eram os missionários que teriam que ser enviados, mas Deus fez com que através da vida deles, local, na igreja ali, eles conseguissem alcançar uma vida. É muito lindo, retirado de um lugar tão escuro e colocado num lugar de luz, assim, né, de salvação, e hoje a gente tem essa grande referência, uma grande né, referência. Que nós convivemos, né. Deixou um legado. Deixou um grande legado. Então, às vezes, ter esse também discernimento do Espírito. Senhor, aonde o Senhor me quer? Aonde o Senhor me quer? A partir do que eu tenho, o que o Senhor quer fazer? E Deus, ele vai responder. E ser assim, ouvir o que Deus quer, né? Ter discernimento e preparar os pés. Sim, preparar os pés. Para onde ele quer e enviar. Preparar os pés. E eu acredito que esse preparar os pés é algo muito interessante. Porque todas as vezes que eu mudei de casa, aconteceu alguma coisa com os meus sapatos. Ou rasgava, ou Nossa. Enfim, aí eu tinha que trocar. Falei, meu Deus, o que é isso? E aí, eu, conversando com uma querida, ela falou assim, Deus tá trocando os seus caminhos, né? Tá mudando os seus caminhos. E preparar os pés entra nisso também, de você estudar, mas não deixar o estudo te consumir. Estudar e praticar. Eu acho que estudar e praticar. Que, né, a informação ali isolada, ela não gera nada, né? Mas o conhecimento, a prática da informação, acho que te leva ao conhecimento, enfim. Então, acho que preparar os pés entra muito nisso também. Às vezes a pessoa, eu tenho chamado para, e de fato tem, de repente, para a África ou para Europa, enfim, mas a pessoa ainda não se preparou. Não se preparou, não tem o passaporte. Não adianta só ter o passaporte, tem que ter o carimbo. Exatamente. Então, eu acredito que são passos que a gente tem que ir dando, e isso vem também de você caminhar. Acho que seria um outro conselho: caminhe com pessoas que têm a ver com o seu propósito. Sim. Né? Trabalhe na igreja local, estude, se prepare, estude o lugar, mas também caminhe com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque a influência pode deixar você de não viver o propósito. Sim, dependendo porque com quem você... influenciadores. Né? Exato, dependendo com quem você cria uma aliança, né? Ou com quem você se conecta, aquilo ou te impulsiona, sim, ou te traz para o lugar de estagnação. Sim. E aí você fica aquele missionário de frases de efeito, né? Por isso que tem muitas pessoas que Deus dá uma afastada nas amizades. Bom, mas isso fica pro próximo podcast, porque agora chegou a hora de você sabe que aqui existe o Colher de Chá. Sim! Né? Podcast, Colher de Chá, Colher de Chá. Então agora chegou a hora de você dar a sua colher de chá. Colher de Chá com Débora Mello.
Bom, minha colher de chá é 4... Ah, tô brincando. Não cozinho, gente. Brincadeira, cozinho sim. Faço uma carne de panela maravilhosa, aleluia. Que são as consequências de morar sozinho, tá? Graças a Deus, olha, Deus operando, maravilhas e milagres. E a minha colher de chá seria ouse sonhar e esteja pronto também para entrar na porta que o Senhor vai abrir. Às vezes existem portas que a gente sonhou com elas, ela tá aberta e a gente olha, mas acho que não é para mim. Não, você orou por isso que você vive hoje. Você buscou isso que você está vivendo hoje. E não desista do propósito. Não desista do propósito. Às vezes pode demorar ou pode parecer que está demorando, mas Deus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora exata. Então, confie no propósito e também aproveite a jornada. Aproveite a jornada no caminho, né? Abraão, ele aproveitou a jornada, ele conheceu o Senhor, tanto que ele se tornou amigo de Deus, né? E tantos outros homens que eles se tornaram amigo de Deus no caminho, né? Então, essa seria a minha colher de chá. E orem, né, pelos seus amigos missionários, tá? Apoiem ele, tá bom? Mande mensagens, tá bom? E é isso. Lê, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Aqui está uma lembrança que você possa tomar muitos tchê. É tchê que chama, né? Mates, lá na Argentina, tererê, que eu achei maravilhoso. Tererê, é amarguinho, mas é gostoso. Uma delícia. Gostoso. E obrigada, meu amor, por você ter vindo, por você ter falado passado pra gente essa experiência, né? Porque eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão indecisos, que estão buscando de Deus essa resposta. Creio que você está sendo essa carta viva nessa geração, nesse momento que estamos vivendo, e que Deus continue te usando em qualquer país que você for pisar, sabendo que Deus está contigo. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. E eu queria aqui quebrar um pouquinho o protocolo e entregar um presente para a minha querida tia. Pode abrir, por favor. Amor. São algumas lembrancinhas por onde eu passei, né? Meu pai. São algumas lembrancinhas por onde eu passei. Gente, deixa eu colocar pra cá, dá pra ver melhor aqui? Dá. Ei! Esse é um colar. Jura? Esse é um colar senegalês, feito à mão por eles. Senegal. Uhum. Coração é teu. Que lindo, Lê! Você goste. Esse é uma querida que é a Débora Lira. Ela ofertou, né, na minha vida. Ela é uma artesã e ela fez à mão essas garrafas. Ela faz à mão. E foram com essas garrafas também que eu cheguei nas missões, né? E também depois. Então, para a senhora lembrar deste dia. Gente, Senhor, que delícia. Que delícia receber presente. Eu acho que o último vai ser um pouquinho mais complicado, né? Por Mas quê? aí vai ser... Corta aí, professor. Por que complicado? Porque tá bem embrulhado. Verdade? Porque quebra? Vamos ver. Eu vou tirando aqui, Vamos vou lá. deixar aqui. Ó. Isso. Esse também deve ser. Esse tá aqui. Esse é uma canoa com sementes. E tem um eu não vou índiozinho, desembrulhar. né? Tem um índiozinho Tem aqui? um índiozinho. Feito também pelos indígenas lá de Coari, que é onde a gente esteve. E cada semente, ela é verdadeira, né? Ela gera um frutinho aí. Tem que plantar? Não necessariamente, porque ela tá com verniz, né? Ah, Tudo tá. mais. Então não tem crescimento, né? É. Mas tem ali. Sim. Gente. E cada...
Você tem aí o açaí, morototó. E esse aqui? E esse é uma necessaire que também, como eu falei, Deus ele quer te usar a partir de onde você está, né? Tanto a necessaire quanto as Nossa, quanto garrafinhas. presente, gente. Foi também uma querida, uma artesã. Que Odete. linda. O tecido. E o tecido é senegalês. Perdão, o tecido é de Gâmbia. E aí ela tá fazendo. E também, esse é pra você, obviamente, mas eu vou estar vendendo. Ah, Tá? sim. Me ajudem na missão. Claro. Foco na missão. Foco na missão, mas precisa da parte financeira, né, Lê? Sim. Precisa da parte financeira. Deixa aqui. E é isso. Lê, pode falar? Porque falar. assim, o missionário, ele não chega sozinho É. em nenhum lugar. Ele precisa De apoio, de né? apoio e principalmente financeiro. Sim. Não é? Essa daqui também é uma faixinha, né? De cabelo. Feita também Linda. por tecido de lá também. E eu vou estar vendendo, tá? Sim. Temos também nesta cor, neste modelo. Quem se também. interessar, por favor. E marcador também. Ah, o marcador Tá. de... fofo, hein? Então, você já tem Eu que aí gosto de o meu ler, contato, sim. tá bom? Depois você deixa, a gente vai deixar as suas redes sociais para que o pessoal possa entrar em contato com você e poder ter a oportunidade, né, de ser abençoado. Amém. Quando eu fui falar da sua rifa no meu setor, eu fiz dessa maneira e eu consegui vender para todas Foi ali. mesmo, gente, minha tia me ajudou. Eu cheguei e perguntei para elas: alguém aqui tem um espaço na agenda para ir até a África para ajudar algumas pessoas? Quem tem? As meninas. Débora. Não tem, né, filha? Se eu tirar férias, você ficou contando assim, mas quando que seria? Daí eu falei o mês que você passou. Mas eu não tenho condições de... Como que eu vou... então você não pode ir? Tem alguém que pode ir por você. Uau, muito bom. Ela falou, como gostei. assim? Eu falei, então, daí eu apresentei o seu projeto que Muito Deus colocou no bom. seu coração. E todas aderiram, porque eu falei assim, então eu quero me dar. Eu falei assim, então, você não vai, mas tem outra pessoa que pode ir. A missionária Letícia, eu falei Lenice, a missionária Letícia vai estar indo para a África e você pode ajudar ela a chegar até lá. E você também vai estar indo. É um pedacinho. Gente, ela zerou minha rifa, tá? Ela zerou, não foi, tia? Foi. Ela zerou minha rifa. Aí- Falei, nossa. Aí foi muito bacana, porque todas se sentiram participantes, né, Sim. da sua Da missão. missão e conseguiram assim contribuir para uma coisa tão bacana, tão assim, porque não tem como às vezes a pessoa Sim. ir, mas ela pode ajudar quem Exato, vai. que é uma coisa que a gente fala muito, né? Missões se faz com os pés que vão, as mãos que doam, né? E os joelhos que oram, né? Sim.